Alô, amigos do nosso canal Varal, mais uma vez aqui com uma mensagem de reflexão para você. Hoje nós vamos falar sobre o Deus do Islã e o Deus cristão. Vamos dividir e entender melhor essa postura que nós vivemos até os dias de hoje, embaixo de guerras e grandes tribulações que levam a humanidade. Qual a diferença? Ela existe? Não existe diferença nesta divindade. A diferença está na base familiar, na descendência dos seus povos, Isaac e Ismael. Nada mais do que isso, como um acessório de pensamentos e cada um com as suas escrituras, cada um com as suas visões. O islamismo acompanha o Alcorão e o judaísmo acompanha a Torá. São segmentos diferentes dentro de uma doutrina religiosa, mas cada qual tem a sua visão profética. Mas o Deus do Islã é o mesmo Deus adorado pelo cristianismo e judaísmo, especialmente no que se refere à crença em um único e todo-poderoso Criador. No entanto, existem diferenças teológicas fundamentais, sendo a mais significativa e, sobretudo, na crença cristã, na Trindade do Pai, do Filho e Espírito Santo, em oposição à crença islâmica, que se baseia em um Deus único, unívoco, chamado Alá. Me perdoem. Quais são as únicas semelhanças? Ambos as religiões são abraâmicas e reconhecem a criação do universo por um único Deus. O nome Alá é a palavra árabe para Deus e foi historicamente usada por árabes cristãos e judeus antes do Islã, indicando uma crença comum nas suas origens. Tudo está interligado. Os muçulmanos concordam com os atributos de Deus. No cristianismo, eles concordam. Como ser onipotente, onisciente, onipresente, santo e eterno, eles têm essa mesma visão do cristão. O Deus do Alá, do Islã, é o Alá. E é o Deus do cristianismo, que é o Yahvé, Deus Pai. São considerados o mesmo ser supremo por ambas as religiões, no sentido de ser o Criador e sustentador do universo, onipotente, onisciente e onipresente. Ambas, como disse, são religiões abraâmicas e adoram a divindade única que se revelou aos profetas, como Abraão e Moisés. Está lá, as duas têm o mesmo entendimento. No entanto, existem diferenças teológicas fundamentais na forma como a natureza de Deus ela é concebida para cada um dos dois, cada qual com suas visões diferentes nas suas culturas. Dentro do conceito de Deus no cristianismo, tem-se os 3 atributos de Deus, adotando e reconhecendo a Trindade. O cristianismo basicamente e majoritariamente baseia-se na doutrina da Santíssima Trindade. Esta é uma visão que os muçulmanos não têm, que afirma que há um único Deus em 3 pessoas distintas, mas são inseparáveis e coeternas: o Pai, o Filho, Jesus e o Espírito Santo. Podem parecer estranho, mas é real. Jesus, como Deus encarnado, é visto assim pelos cristãos. Os cristãos acreditam que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, e veio para salvar a humanidade dos pecados através de sua morte e ressurreição. É bem claro a Bíblia quando explica isso. A revelação de Deus,
ocorre através do Antigo e do Novo Testamento, lá da Bíblia, está escrito lá, sendo a encarnação de Jesus um ponto central e definitivo desta revelação. Ponto final. Ponto final, já acertado. Mas como que é o conceito de Deus lá no Islã? O que vemos no entendimento islâmico é a unicidade absoluta chamada Tawhid. O Islã sustenta uma crença estrita na unicidade absoluta de Deus. Não existe a Trindade. Alá é considerado uno e indivisível, sem parceiros ou associados a ele, a seu nome. Portanto, eles não creem na Trindade. É assim que eles veem. É assim que eles enxergam. Eu lembro que a palavra Trindade, ela não aparece escrito na Bíblia. Onde está? Prove para mim. Reafirmando, a palavra Trindade não está escrito na Bíblia, mas o conceito é ensinado ao longo das Escrituras. É a visão que você tem. Como você se enxerga? O termo teológico foi desenvolvido posteriormente para descrever a crença de que Deus é um só ser, mas em três pessoas distintas, voltando a dizer: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O conceito bíblico, e apesar da palavra não aparecer, a doutrina da Trindade é fundamental para a fé cristã e pode ser encontrada onde? Em várias passagens. Vamos ver? Vamos demonstrar? Então vamos. Para demonstrar isso, deixo aqui evidências do Novo Testamento. Como exemplos, inclui a ordem de Jesus para batizar no quê? Em nome do Pai, Filho, do Espírito Santo. Esse é o entendimento cristão. Está escrito em Mateus 28, verso 19, e também na bênção apostólica de 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Também tem evidências no Antigo Testamento. Há indícios da natureza trina de Deus, como o uso de termos plurais para Deus, como Elohim em Gênesis 1:1, e passagem onde Deus se refere a si mesmo, a seu Espírito em plural. Ele não fala no singular. Portanto, como afirmei e reafirmo novamente, o Islã rejeita veemente a doutrina da Trindade, considerando-a uma forma de politeísmo, que na língua árabe chamamos de shirk. Dentro do Alcorão não existe referência sobre Trindade. Não, em momento algum. Dentro do livro não existe isso. Apenas que Jesus é altamente reverenciado como um importante profeta e mensageiro de Deus, mas não como filho de Deus ou como o próprio Deus. É assim que eles veem, é assim que eles enxergam. No Islã, Jesus é considerado um dos profetas mais importantes. Reconhecidamente, não é reverenciado como o Messias. Acreditam? No sentido bíblico, Messias, do hebraico Mashiach, significa ungido, e originalmente referia-se a reis ou sacerdotes ungidos com óleo sagrado para uma missão. A visão é essa. Com o tempo, o termo passou a descrever uma figura redentora esperada para libertar seu povo, o que para os cristãos se cumpriu em Jesus Cristo. No judaísmo, a expectativa é para um futuro rei, descendente de Davi, que trará a paz e reconstruirá o templo. Vai ser uma maravilha, tudo de belo. O verdadeiro Jesus hoje vai voltar. Mas para os muçulmanos, Jesus simplesmente é um mensageiro de Deus, mas não como o divino, como Deus, como Filho de Deus.
Os muçulmanos acreditam em seu nascimento virginal e nos milagres que realizou como uma permissão, com a permissão de Deus. Meus amigos, é complexo. A fé em Jesus como um profeta é um requisito para ser muçulmano. E ele é respeitado e amado, mas não honrado, adorado. Para eles, Jesus foi considerado um meio participante de obras e milagres que aconteceram. Eles não reconhecem. Se você cultuar a Jesus, eles te punem. O islamismo dentro do Alcorão tem como uma palavra final certa e única. O Alcorão é considerada a palavra literal e final de Alá, revelada como aquele profeta de Maomé, corrigindo e completando revelações anteriores, incluindo a Bíblia. Os muçulmanos acreditam que o Alcorão é a revelação final, e ela é mais completa de Deus, e que as escrituras cristãs foram alteradas, olha que eu falei, alteradas ou falsificadas. Para eles não passam de uma criação humana, eles não acreditam. A relação entre cristão e muçulmanos é, portanto, complexa, com momentos de reconhecimento mútuo e momentos de conflitos sempre variando da forma política e espiritual. Eles veem de uma forma política e espiritual, eles têm esse entendimento por Isaac e Ismael. Vamos então ver suas características básicas em cada visão espiritual e até mesmo política. Visto que países como o Irã chama-se República Islâmica do Irã, onde tem como o Alcorão quase visto como uma constituição do país. Como se a Bíblia fosse constituição no nosso Brasil. Em essência, enquanto ambas as fés adoram o mesmo Criador monoteísta, suas compreensões fundamentais da sua natureza e das suas revelações divinas, especialmente em relação a Jesus e a própria Trindade, estão teologicamente opostas, separadas, com múltiplos entendimentos à parte. Para o cristianismo, Maomé é considerado um profeta que pregou a existência de um Deus, de um único Deus. O mesmo que os cristãos e os judeus que adoram, que transmitiu revelações divinas através do anjo Gabriel. Bem visto, não? Bem entendido, não? Ele é visto como um profeta na linha de Abraão, Moisés e Jesus, mas a fé islâmica a reconhece como o último profeta, enquanto o cristianismo não o integra à sua própria tradição, acreditando que Jesus foi, final da revelação divina, a pessoa mais importante. Os muçulmanos acreditam que Jesus não foi crucificado e, portanto, não houve ressurreição. Ressurreição lá na cruz. Portanto, tais diferenças ocasionam pensamentos diferentes e posições políticas diferentes, porque a fé está dentro da política, mas sempre reconhecendo Abraão como base de suas crenças existentes. Mas tudo começou com Isaac e Ismael, com pensamentos opostos e reconhecimentos diferentes. Foi assim que se iniciou todo esse conflito, todo esse entendimento. Porque todos querem ser o único filho de Abraão, que é o descendente dos povos que estão ali, naquela região da Israel, Líbano, toda aquela região. Eles querem ter esse entendimento. Mas o entendimento universal, hoje, também estão os cristãos. Se não me engano, é a segunda religião mais proeminente na face da terra. Primeiro é até os muçulmanos, os islâmicos. Então eu venho aqui te trazer essa mensagem, espero que você tenha tido um grande conhecimento, que você conheça um pouquinho mais da verdade. E eu peço para que você curte, compartilhe, participe conosco, nos dê essa graça. Inscreva-se no nosso canal.
porque você é o mais importante para nós. É para você que nós estamos aqui todo dia gravando um vídeo, um short, para que você possa se edificar cada vez mais. O meu muito obrigado pela sua participação conosco. Eu agradeço, que você tenha saúde, paz e tranquilidade em nome de Jesus. Curte, compartilhe, inscreva-se no nosso